Vamos lá. Então, iniciando aí, eu sou o professor Carlos Sbrobo e vamos que vamos para a resolução do nosso quinto simulado para a Secretaria de Educação, professor substituto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fábio, meu querido, tranquilo? Então, vamos lá, meus queridos. Olha só, vamos procurar periodicamente estar realizando simulados, tá? Com comentários, tá? Sempre entraremos aí com comentários. E as pessoas perguntam para que serve o simulado. Primeiro, para você conseguir identificar quais matérias, tá, você está dominando e quais aquelas ainda você precisa dar uma atenção especial. E eu costumo dizer que o próprio nome já diz, simulado. Então, você vai simular, principalmente em relação a conteúdos ali, o dia da prova. Por quê? Diferentemente do dia da prova, aqui no simulado você pode cometer erros, seja de conteúdo, seja de estratégia de resolução, para que você ainda possa corrigir ao longo do percurso. E eu estou com você exatamente para que a gente possa fazer esses comentários, estudar, nos planejar e, principalmente, corrigir esses erros, tá bom? Principalmente corrigir esses erros. Então, se você conhece alguém aí que está estudando para a Secretaria de Educação, corre, chama, que ainda dá tempo, manda aí no grupo da família e vamos que vamos, tá? E para você que está assistindo, se você não recebeu, não teve acesso aí ao simulado, só é me mandar um WhatsApp, já eu vou colocar na tela o WhatsApp, para que você possa receber o simulado. Então, vamos que vamos, sem mais delongas. Como que vai acontecer sempre os nossos simulados? Tá? Vou procurar dar um tempo ali inicial, 1h30, 2 horas de resolução, para que você faça essa resolução, para que você identifique aí quais são as suas maiores dificuldades. E depois eu entro aí fazendo comentários desses simulados, tá bom? E para te auxiliar, você que está aí estudando ou já quer começar a estudar para a Secretaria de Educação, tá? Eu estou com um curso online, Matemática para a Secretaria de Educação, onde tem videoaulas, tem listas, tá? Comentadas, e também todos esses simulados que nós estamos resolvendo. Muitas pessoas já fazem parte, tá, dessa turma, então o link está aí e também o link vai ficar na descrição. Então, vamos que vamos, meus queridos. Vamos lá. Então, estamos indo para o nosso quinto simulado, né? Ou treinamento orientado para professores substitutos da Secretaria de Educação, parte de matemática. Estamos iniciando aí com 40 itens, tá? E já quero dizer o seguinte, o último concurso para professor substituto da Secretaria de Educação aconteceu em 2021, né? Para 2022 e 2023, e o edital ele saiu exatamente no dia 22 de setembro, tá? Ele saiu no dia 22 de setembro. Por que eu estou dizendo isso? Se você já começa o seu estudo o quanto antes, você vai estar na frente aí de várias pessoas, né? De várias pessoas. E aí você pode se preparando, identificando aí as suas dificuldades, tá? Porque depois que o edital sai, praticamente aí 3 meses, 90 dias até a prova. O edital saiu no dia 22 de setembro e a prova foi realizada ali no dia 19 de dezembro, tá bom? Então, vamos que vamos, né? Isso referente ao último concurso para professor substituto. Então, estou me baseando nesse edital, tá bom? Para poder fazer aí os nossos simulados. Quando sair o edital de fato, o último concurso foi pela Banca Quadrix, quando sair o edital de fato, aí nós vamos redirecionar. Dependendo da banca, se for uma banca diferente, dependendo do edital, se tivermos aí conteúdos distintos. Mas
já estaremos aqui nos preparando e vamos que vamos, tá? E aí também eu coloquei já uma folha de respostas para você ir treinando, tá? Lembrando, aí na folha de resposta tem 50 itens, mas o nosso simulado tem 40 itens. Em simulados futuros, eu quero colocar ali também itens de educação matemática, tá? E aí, de repente, fechando os nossos 50 itens. 40 itens da parte de matemática de conteúdo mesmo e 10 itens da parte de educação matemática. Além disso, né, você recebeu, juntamente com esse treinamento orientado, por isso que eu chamo de treinamento orientado, uma tabela, né? Uma tabela também com 50 itens, onde tem assim o item, aí tem o que você marcou, por isso que é interessante participar do início, desse início aí que eu dou para você resolver, tá? O que você marcou, o gabarito. Aí esse saldo vai ficar o quê? Se você acertou, é mais 1. Se você errou, é menos 1. Aí a observação. Pode acontecer de você ter feito o item e errado. Aí você vai colocar o conteúdo. Pode acontecer de você ter chutado o item. Você coloca assim, chute, aí coloca o conteúdo, tá? Pode ter acontecido de você ter deixado em branco. Lá no saldo, os itens que você deixar em branco é 0. Tá? Aí você também coloca o conteúdo. Você vai dar uma atenção especial para aqueles itens que você chutou e para aqueles itens que você marcou e errou e aqueles itens que você deixou em branco, que é exatamente traçar uma estratégia para que você possa aprender esses conteúdos. Então, vamos que vamos e vamos conversando. Como que será a nossa conversa? Via bate-papo, tá? Então, você pode ir lá no nosso chat, tá bom? Ó, vou dar uma boa tarde lá no nosso chat, só para você ver aí chegando para você, tá bom? No nosso bate-papo, tá? No nosso bate-papo. Você pode também habilitar o seu microfone, tá? Habilitar o seu microfone e falar comigo, tá bom? E lembrando que para que você tenha acesso, para que você possa ver aí, eu depois vou mandar o link, tá? Nos grupos, se você está inserido em algum grupo, vou mandar o link, tá? Dessa resolução também gravada. E convide quem você conhece que está estudando aí para a Secretaria de Educação. Fala, ó, se você não gostar, fala, ó, tem um curso péssimo de matemática, né? Aí você indica para o inimigo. E se você gostar, aí você indica para o amigo, ó, tem um curso bacana, né? Voltado para a específica de matemática. Porque você vai ver que os vários lugares já estão divulgando aí a preparação para a Secretaria de Educação, contrato temporário, professor substituto, só que não vão englobar aí a parte específica, somente a parte básica. Então, vamos que vamos para os nossos primeiros itens. Sabendo que o corpo médico especializado de um centro médico é composto por 15 profissionais, sendo 5 cirurgiões gerais, 5 cardiologistas, 2 neurologistas e 3 ortopedistas. Julgue os itens subsequentes. Item de número 1. Poderão ser formadas 100 comissões compostas por 9 profissionais, sendo cada uma dessas constituídas por 2 ortopedistas, 3 cardiologistas, 3 neurologistas, 2 cirurgiões gerais. Vamos lá. Aqui ele está escolhendo 2 ortopedistas. Como você vai escolher os ortopedistas? Você vai lá. Quantos ortopedistas nós temos? 3. E ele vai escolher 2. Temos 3 e vamos escolher 2. Por que que é uma combinação? Porque quando você está escolhendo pessoas, tá? Primeiro, em análise combinatória, quando você está escolhendo 2 ou mais elementos distintos, ou é arranjo ou é combinação. O que que difere um do outro? A ordem. Se a ordem não importa, você está escolhendo pessoas, não tem nenhuma premiação envolvida e tal, é combinação. Se a ordem importasse, seria um arranjo. Você pode usar a fórmula ou 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Eu ensino nas videoaulas o porquê que pode se fazer isso. Simplificando, porque o 2 fatorial é 2, né? Nós temos 3 possibilidades.
De quantas maneiras agora nós podemos escolher os cardiologistas? Os cardios. Nós temos 5 cardios. E vamos escolher 3. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo e escolhe o terceiro, sobre 3 fatorial. Lembre-se de que o 3 fatorial, ele é 3 vezes 2 vezes 1. Normalmente eu não coloco o 1 para não perder tempo. 3, 2. Isso quer dizer, então, que aqui, 5 vezes 2, nós teremos 10 possibilidades. Vamos escolher os neurologistas. Vamos escolher os neurologistas. Os neurologistas, 2 neurologistas, e ele tem 2. Então, quer dizer que ele não tem escolha. Ele vai ter que escolher os 2. E, por último, os 2 cirurgiões gerais. Então, cirurgião, ele tem 5 cirurgiões para escolher 2. A combinação de 5, 2 a 2 é igual à combinação de 5, 3 a 3. Nós chamamos essas combinações de combinações complementares. É quando a quantidade de escolhas que nós estamos fazendo aqui, elas são complementares em relação ao todo. 2 mais 3 é 5. Então, isso aqui também vai dar 10. Isso quer dizer que o total vai ser 3 vezes 10 vezes 1 vezes 10. Por que vezes? Porque ele está escolhendo 2 ortopedistas, e 3 cardiologistas, e 3 neurologistas, e 2 cirurgiões gerais. Então, quando aparece o E, esse E ele é um princípio multiplicativo. Se ele é um princípio multiplicativo, então 300. Vamos multiplicar as possibilidades. 300, isso quer dizer que o item está errado. Então, primeiro item, errado. Coloquei no nosso bate-papo, no nosso chat, se você entendeu, se está ok. Coloquei, vai. Coloquei. Estou de olho, estou de olho, estou de olho. Vai. Beleza, beleza. Vamos que vamos. Agora, nós vamos trabalhar com o item de número 2. Poderão ser formadas 300 comissões compostas por 6 profissionais, sendo cada uma dessas constituídas por 2 ortopedistas, 2 cardiologistas, um neuro e um cirurgião. A ideia é praticamente a mesma. Vamos lá. Ortopedista, ele vai escolher 2. Então, mesma coisa, combinação de 3, 2 a 2. Então, já fizemos o cálculo, né? Então, vamos aproveitar. 3 possibilidades. 2 cardios. Cardiologistas, 2, tem 5. Mas, como nós vimos, a combinação de 5, 3 a 3, ele vai escolher 2. A combinação de 5, 2 a 2, é igual à combinação de 5, 3 a 3, que nós também já calculamos que é 10. Ele vai escolher um neuro. Se ele vai escolher um neuro, vamos ver quantos neuros nós temos. Nós temos 2 neuros, então, 2 possibilidades. E ele também vai escolher um cirurgião. Se ele vai escolher um cirurgião, ele tem 5 possibilidades. Isso quer dizer que o total vai ser 3 vezes 10 vezes 2 vezes 5. Novamente, estamos multiplicando
porque é o E, princípio multiplicativo. 3 vezes 10 é 30, 30 vezes 2 é 60, e 60 vezes 5 também é 300. Isso quer dizer que o item está correto. Olhe para esse item. Primeiro item, né? Você colocou lá, o conteúdo do primeiro item é análise combinatória, a parte de combinação. Segundo item, também análise combinatória, parte de combinação. Vamos que vamos, vai lá. Termine o seu registro que nós vamos para o item de número 3. E se você tiver dúvida, pode perguntar pelo nosso chat ou pode habilitar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Até aqui tá ok, meus queridos? Beleza, beleza. Então, vamos que vamos. Vou para a próxima tela, tá? Então, vou sair dessa tela. Nós vamos para o nosso item de número 3. Escolhendo-se um profissional ao acaso, a probabilidade de ser cardiologista ou neurologista é superior a 50%. Nós sabemos que toda e qualquer probabilidade ela é calculada da seguinte maneira. A probabilidade do evento A acontecer é o número de elementos desse evento A dividido pelo número de elementos do seu espaço amostral. Nós chamamos de favoráveis dividido pelo total. Então, o número de elementos desse evento A nada mais é do que cardiologista ou neurologista. Quantos cardiologistas nós temos? 5. Quantos neuro nós temos? 2. Então, temos um total de 7. E o nosso espaço amostral, ele nada mais é do que todos os profissionais. Então, vai ser 7 em 15. Como ele está falando de 50%, 50% ele representa o quê? Metade. 7 é metade de 15? Não. A metade de 15 é 7,5. Então, isso daqui é menor que 50%. Isso quer dizer que o item de número 3 está errado. Então, dentro do que nós já fizemos até agora, tá? Dentro do que nós fizemos até agora, nós temos o seguinte: o item número 1 foi errado, o item 2 correto, e agora acabamos de fazer o item de número 3, que está errado. Olha o item de número 4. Escolhendo-se 2 profissionais, ao acaso. A probabilidade de ser, ficou faltando um Rzinho aí, um cirurgião geral e o outro ortopedista é inferior a 25%. Essa daqui tem 2 maneiras de fazer, tá? 2. A primeira maneira é o número de casos favoráveis é você pegar um cirurgião e o outro ortopedista. Escolher um cirurgião, tem 5 cirurgiões. E ortopedista tem 3. Então, você tem 15 possibilidades. O seu espaço amostral vai ser, você tem 15, vai escolher 2. Então, é 15 vezes 14 dividido por 2 fatorial. Lembrando que o 2 fatorial, ele nada mais é do que 2. Então, 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 15 é 105. Então, quer dizer que a probabilidade desse evento acontecer vai ser 15 em 105. Se você pegar 25%, 25% de 100 é 25. O 15 ele é menor. Então, observe que isso aqui vai ser menor que 25%. Isso quer dizer que o item de número 4 ele está correto, porque foi isso que ele disse, que é inferior
a 25%. Eu disse que tinha duas maneiras. A segunda maneira tem gente que gosta de calcular assim. Qual a probabilidade de, dentre os 15, eu escolher um cirurgião geral? É 5 em 15. E agora eu escolher um ortopedista. Ortopedistas são 3, então 3 em 14. Só que observe que eu escolhi cirurgião ortopedista. E poderia ser o contrário. Então, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar por 2. Isso daqui vai ficar os mesmos 15 sobre 105. Só que você tem que ter cuidado com esse 2. Esse 2 aí seria a ordem, a permutação. Cirurgião, ortopedista, ortopedista, cirurgião. E algumas pessoas gostam de fazer dessa segunda maneira. Só tome cuidado com esse 2, tá? Só tome cuidado aí, beleza? Então, olhe para esses itens e veja se você teve dúvida. Isso está além das possibilidades. Dúvida? Então, ó, primeiro item, tá? Para você que está anotando aí os conteúdos, primeiro item, combinação, né? Foi um item de combinação. Segundo item também. Terceiro item, probabilidade. O quarto item também. Então, 2 itens aí de combinação e 2 itens aí de probabilidade. Vamos que vamos. Ok, ok? Vamos lá. Nós vamos agora para os próximos itens. Julgue os itens subsequentes. Ele gosta de fazer muito isso, né? Ele fala, com base no seu conhecimento de matemática, ou com base no seu conhecimento de trigonometria, ou com base no seu conhecimento de alguma coisa, julgue os itens. 5. Por medida de segurança, a administradora de um aplicativo envia por SMS aos seus usuários um código de 6 algarismos distintos. Então, ó, destaque isso, porque isso pode passar batido. Se os códigos devem ser iniciados com o algarismo 8, então o número máximo de códigos distintos que podem ser criados é maior do que 15.000. Isso daqui é uma questão de princípio fundamental de contagem. Como resolver? Você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Aí você vai lá na restrição. Qual é a restrição? Ele diz que o primeiro... Meus queridos, todos estão ouvindo aí? Como é que está o áudio? Fala aí para mim se está ok. Beleza pura. É isso aí, meu querido Barros. Como que o senhor está? Cheguei, está ouro, professor. Tive um Perfeito. probleminha aí, mas estou pegando no tranco. Perfeito, meu querido. Tamo junto. Falou. Beleza. Então, Beleza pura. vou falar aqui tem um que... Para ele reiniciar. Então, vamos lá, meus queridos. Olha só. O primeiro dígito, ele diz que tem que ser 8. Como nós estamos escolhendo aí, então, você está escolhendo dígitos, então sempre vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Como ele disse que o primeiro tem que ser 8, né? Então, ele diz que o primeiro tem que ser 8. Então, vamos analisar os outros. Quer dizer que para o segundo, nós vamos ter 9 possibilidades, porque uma já foi o 8.
Depois, 8 possibilidades, 7, 6 e 5 possibilidades, né? Como nós estamos escolhendo o primeiro dígito, eu o segundo, eu o terceiro, eu o quarto, eu o quinto. 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 7 é 504. Vezes 6 é 3.024. Vezes 5 é 15.120. Ele disse que isso é maior do que 15.000. Isso quer dizer, então, que o nosso item de número 5 está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Item de número 6. No desenvolvimento do binômio 2x mais 3y à quarta, o coeficiente do termo, cuja parte literal é x ao quadrado e y ao quadrado, é 108. Isso daqui é binômio de Newton. E existe o termo geral do binômio de Newton, que nós chamamos de TP mais 1, que é igual ao número binomial NPAP, A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Isso aqui nós aprendemos quando trabalhamos com binômio. Ah, professor, eu não estou lembrando disso. Vai lá naquela nossa folhinha que eu coloquei aí de análise dos itens, ou anota aí, ó, estudar binômio de Newton, tá? O que é o N? O N, aqui, ó, no 2x mais 3y elevado à quarta, o N é o expoente. Quem é o P? O P aqui, como ele quer da parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado, o Pzinho está aqui, ó. Então, P é 2. Quem é o A? O A é o 2x. E quem é o B? O B é o 3y. Isso quer dizer, então, que o elemento que tem a parte literal x ao quadrado, y ao quadrado, é o elemento T, o P é 2, mais 1. Então, é N, quem é o N? 4, quem é o P? 2. Aí, quem é o A? 2x, elevado a N menos P, vezes o B, que é o 3y, elevado a P. Isso quer dizer que esse T3 ele é igual. Esse binomial de 4, 2 a 2 é uma combinação. Então, é 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. O expoente aqui é 2. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Y ao quadrado. Então, quer dizer que esse termo 3, ele vai ser 12 dividido por 2, 6, vezes 4, vezes 9. E a parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado. Isso daí vai ser igual. 6 vezes 4 é 24, vezes 9 é 216. E a parte literal é o x ao quadrado, y ao quadrado. E ele estava dizendo que o coeficiente de x ao quadrado, y ao quadrado era 108. E não é 108, é 216. Nossa, professor, eu tenho dificuldade em binômio de Newton, meus queridos. Já no nosso curso que está rolando, tá? Finalizarei para você que está aqui assistindo, está participando. Finalizarei todas as aulas e também todas as listas ali até o final desse mês de julho, para que você consiga se programar, tá? E quando chegar ali, mais ou menos, já a partir de setembro, tá? Nós faremos aí um intensivão com resolução de questões, e eu estou organizando,
tá? Eu estou organizando algo complementar, tá? Que é eu poder entrar periodicamente para a gente estar fazendo aí treinamentos orientados, tá bom? E quando tiver as datas tudo certinho, tudo organizado ali, eu pego e divulgo para vocês. Olhe, por favor, esse item 5. Olhe, por favor, esse item 6. Dúvidas? Vamos que vamos, meus queridos. Dando continuidade, o nosso item de número 7. A receita de uma empresa no primeiro semestre do ano foi apresentada por meio da tabela. Com base na tabela, é correto afirmar que a receita mensal média da empresa no primeiro trimestre foi maior do que a receita mensal média da empresa no segundo trimestre. Como nós vamos dividir pelo mesmo valor, trimestre, vamos dividir por 3, então basta você conhecer a soma do primeiro trimestre e conhecer a soma do segundo trimestre. Porque a média nada mais é do que você pegar esse 34.260,12, somar com o 15.979,26 e somar com o 28.935,18. Essa soma, ela vai dar 79.174,56. Isso aqui, a soma do primeiro trimestre. Indo para o segundo trimestre, nós temos 22.521,18, 34.347, vou apagar ali, vou aparecer uma vírgula, 34.347,24 e 25.530. Somando isso, dá 82.368,72. Observe que a soma do segundo trimestre é maior do que a soma do primeiro trimestre. Isso quer dizer que a média do segundo trimestre também vai ser maior. Professor, como que eu vou fazer isso? Lá na hora da prova, se eu não tenho calculadora. O que eu pensei? Eu peguei e comparei. Peguei esse 34.260,12 com o 34.347,24. Aqui, no segundo trimestre, você tem um valor a mais de 87,2. Fiz a diferença entre os dois. Aí eu peguei esse 22, comparei com 15, né? Aqui, para chegar a 16, está faltando 20,74. Então, chegou a 16. Aí, para chegar a 22, né? Para chegar a 22, Vou ver aqui, beleza. Para chegar a 22, né? Ainda está faltando 6.521,18. Então, aqui vai ter 6.521, né? Então, deixa eu acrescentar os 20 ali, 41. R$541, né? Somei aqui, aí pegamos 74 mais o 18 dá 92. Então, também mais. Aí, quando eu peguei esse daqui, ó, só para ver quem era maior, tá? Esse daqui, ó, a diferença entre esse e esse é de menos
né? 3 mil, tralá, tralá. O que acontece? Observe que aqui você tem ainda um saldo maior, né? Porque você tem 6.541. Ou seja, no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre, você tem um valor, saldo maior do que o primeiro trimestre. Então, você consegue ver que a soma do segundo trimestre é maior do que a soma do primeiro trimestre, para você não ter que somar aqueles 3 números ruins do primeiro trimestre, somar os 3 números ruins do segundo trimestre. E assim, com uma prova sem calculadora, você pode ganhar tempo. Qual o conteúdo desse item? Estatística. Porque é lá em estatística que você vai encontrar a ideia de uso de tabela, né? E como ele falou em média, né? O correto seria somar, dividir por 3, o outro também somar e dividir por 3. Olhe para o que fizemos nesse item e veja se você teve dúvida. Dúvida? Vamos que vamos, meus queridos. Item 8. Marcos faz parte de um grupo de 9 pessoas em seu local de trabalho. Foi determinada a constituição de uma comissão com 5 integrantes. Então, são 9 pessoas e uma comissão, 5 integrantes. Se Marcos obrigatoriamente deve estar nessa comissão, então existem 35 modos distintos de se fazer essa escolha. Como Marcos já foi escolhido, então você não tem 9 pessoas, você tem 8. Porque Marcos já foi escolhido. E você não vai ter que escolher 5 pessoas, você vai ter que escolher 4, porque Marcos já foi escolhido. Então, por que uma combinação? Porque a ordem da escolha não importa. A ordem da escolha não importa. Então, vai ficar, ó, para escolher o primeiro 8, o segundo 7, o terceiro 6, o quarto 5, dividido por 4 fatorial. Ah, professor, por que você faz assim? Eu sei que a combinação de N e P a P é N fatorial, dividido por N menos P fatorial, vezes P fatorial. Você pode usar a fórmula? Pode. Eu faço dessa maneira, tá? Que eu comparo como se fosse um arranjo com repetição, ou um princípio multiplicativo aí com repetição, tá? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. O 3 você simplifica com o 6. 2 vezes 5 é 10, vezes 7 é 70. Então, quer dizer que você tem 70 maneiras diferentes, tá, de fazer essa escolha. Isso quer dizer, então, que o nosso item 8 está errado. E, novamente, um item envolvendo combinação. E nós estamos destacando aqui o conteúdo para você saber o seguinte: estou conseguindo mandar bem nisso, estou conseguindo mandar bem naquilo, o bicho está pegando aqui, para você saber o que você deve colocar no seu planejamento para você dar uma atenção especial para alcançar aí êxito na prova que você virá a fazer. Olhe para o que fizemos aí nesse item de número 8 e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Então vamos que vamos, meus queridos. Item 9. Para o cargo da direção da escola estão concorrendo 2 candidatas, A e B. Com base em uma pesquisa realizada recentemente com um grupo de 700 alunos, foi construído o gráfico abaixo, o qual apresenta a preferência dos eleitores por grupos masculino e feminino. Então, feminino é o mais claro, masculino é o mais escuro. Ao escolher aleatoriamente um dos participantes da pesquisa, sabe-se que ele é eleitor da candidata A.
Então, a probabilidade dele ser do sexo feminino é isso aqui é probabilidade condicional. Ele está condicionando o seu espaço amostral quando ele coloca esses SABs. Porém, eu ensino, tá? Eu ensino lá no nosso curso, tá? Lá no nosso curso, e para quem quiser saber mais detalhes, se você não faz parte ainda da turma, depois me manda um WhatsApp que eu mando para você aí os detalhes. Eu ensino a usar a probabilidade, calcular toda e qualquer probabilidade pela definição. É definição e os princípios, definição e os princípios. Então, aqui, o seu espaço amostral são os eleitores do candidato, da candidata A, que é 136 mais 186. 136 mais 186 é 322. O que vai ser favorável? Vai ser favorável aos eleitores do sexo feminino. O clarinho ali, ó, 186. Como normalmente as pessoas colocam? A probabilidade de ser do sexo feminino, sabendo que é eleitor da candidata A, eleitor de A. Aí, o que vai ser colocado aqui como a probabilidade? Aí, a probabilidade, ele te dá o número de elementos ali, de ser feminino de A, então, feminino e de A, e o número de eleitores de A. Então, feminino de A é 186 e eleitores de A 322. Simplificando por 2, isso dá 93 sobre 161. Isso quer dizer que o nosso item está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Vai lá, coloca no nosso bate-papo aí, se está ok. Se teve alguma dúvida também, coloque aí. Perfeito. Vamos que vamos então, meus queridos. Dois carros A e B viajam em estradas retilíneas e paralelas. A equação horária do carro A é expressa por SA igual a 4 mais 2T. E a do carro B é dada por SB igual a 2 mais 10T. O comprimento é expresso em quilômetros, o tempo é expresso em horas. Julgue os itens abaixo. Olha só. A função horária é sentado sozinho vendo televisão, né, que é o espaço inicial, e aí você tem a velocidade vezes o tempo. Ou você pode lembrar o seguinte, quando você deriva o espaço, aqui vai zerar em função do tempo, vai sobrar somente a velocidade, né? Vai sobrar somente aí a velocidade, né? Quando você deriva aí em função do tempo. Então, sobra somente a velocidade. Mas aí você sabendo a função horária, você mata a questão do mesmo jeito, tá? Aí ele fala assim, ó, o determinante da matriz dos coeficientes das equações horárias, isto é, m igual a... Então, vamos lá, m igual a o espaço inicial de A, que é 4, a velocidade de A, que é 2, o espaço inicial de B, que é 2, e a velocidade inicial de B, que é 10. De onde eu estou tirando esses valores? Das funções horárias aqui de A e aqui de B. Aí ele quer o determinante. Como eu tenho uma matriz de ordem 2, o determinante de uma matriz de ordem 2, usando a regra de Sarri, vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, 4 vezes 10, menos o produto dos elementos da diagonal secundária.
Então, quer dizer que o determinante de M vai ser 36. Isso quer dizer que o item está correto. Então, olhe que ele pegou aí duas funções horárias e trabalhou com a ideia do determinante, né? Colocou ali uma matriz, né? E usou a ideia do determinante. Ah, professor, não lembro muita coisa de matriz. Todo o conteúdo relacionado ao edital passado para professor substituto está lá na nossa plataforma, tá? Quer adquirir, quer já começar a estudar, não adquiriu ainda, não começou a estudar ainda, me manda aí um WhatsApp ou então eu vou deixar o link, tá, aí na descrição. Vamos que vamos. Dúvidas nesse item 10? Qual conteúdo? Você pode colocar determinante. Vamos que vamos. Item número 11. Sendo M, matriz dos coeficientes das equações horárias, em que, mesmo enunciado praticamente, e as posições iniciais dos carros A e B, respectivamente, a sua matriz inversa será... Ó, tem duas maneiras de se fazer essa questão, na verdade, três, tá? A primeira maneira, quando você pega a matriz M vezes a sua inversa, tem que dar a matriz identidade. Então, o que você pode fazer? Você pega a matriz M. 4, 2, 2, 10. Foi como ele tinha definido. Aí você pega essa matriz que ele está dizendo que é a inversa. Nós vamos ver se vai dar a matriz identidade. Aí, lembrando, como que a gente faz produto de matrizes? Linha vezes coluna. 4 vezes menos 1/18 é menos 4/18. 2 vezes 1/9 é mais 2/9. Observe que por esse primeiro aqui, ó, isso aqui é 0. E a matriz identidade de ordem 2, ela é 1001. Isso quer dizer que o item já está errado. Tá? É a maneira mais rápida de você analisar. Como que eu gosto de fazer isso daqui? Eu primeiro calculei, isso só serve para a matriz de ordem 2, tá? É lógico que tem uma maneira de você achar a inversa, utilizando o que nós chamamos de traço. Traço da matriz e cofatores, tá bom? Da matriz de ordem 2, você vai fazer o quê? Você vai pegar 1 sobre o determinante e vai multiplicar pela matriz M. Matriz M é essa, 4, 2, 2 e 10. O determinante, ele era 36, então vai ficar 4 sobre 36, né? 4 sobre 36 é 1/9. 2 sobre 36, que é 1/18. 2 sobre 36, que é 1/18. E 10 sobre 36, que é 5/18. A inversa, ela sai daqui. O que que é a inversa? O que que você vai fazer com esses elementos aqui, ó? Você vai trocar eles de lugar. Então, vai ficar 5/18 e 1/9. Então, diagonal principal, você troca de lugar. A diagonal secundária, você troca de lugar e troca o sinal. Mas não importa, porque eles são iguais. Então, observe que lá ele fez o contrário, né? Ele fez o contrário. Ele colocou na diagonal principal, que está na secundária, e colocou na secundária, que está na diagonal principal. Por isso que o item está errado. Quer aprender essa maneira de fazer, de calcular a inversa mais rápido? Está lá nas minhas aulas, está lá no nosso curso, está na nossa plataforma, como que você calcula a matriz inversa, ou acha a matriz inversa de uma maneira mais rápida, tá bom? Sem utilizar ali o produto da matriz por sua inversa igual a identidade. Qual o conteúdo aqui? O conteúdo envolvido é matriz. Inversa. Então, conteúdo envolvido, matriz
inversa. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Vamos que vamos, meus queridos. Em um plano cartesiano, considere uma circunferência de centro na origem O e de raio 1. Gente, circunferência de raio 1 é um ciclo trigonométrico, né? Sobre a qual uma partícula está em movimento circular, sempre no sentido anti-horário. Julgue os itens subsequentes. Se no instante T1 igual a 2 segundos, a partícula está no ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. No instante T2 igual a 5 segundos, está no ponto menos 1 e 0. Não tendo passado por um mesmo ponto duas vezes. Então, a velocidade angular média do intervalo T1, T2 é π sobre 3 radianos por segundo. Vamos lá, meus queridos. Coloco aqui o nosso ciclo, né? O nosso ciclo. Aí nós vamos localizar esse ponto aí, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Quando a gente vai aqui para o ciclo trigonométrico, né? Raiz de 2 sobre 2 aqui, raiz de 2 sobre 2 aqui. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui está, né? Vou chamar de A. E aí depois o menos 1 e 0, como ele tem, né? Então, é aqui que está o nosso ponto B. Aqui, e aqui. Para eu saber qual é a velocidade angular, eu tenho que saber qual o ângulo que ele percorreu aqui, ó. Aqui, quando você tem as coordenadas iguais, você tem um ângulo de 45. E aqui, ó, ele está chegando em 180, então é 135. Quer dizer, então, que esse ângulo aí é 135, que é o nosso ângulo 3π sobre 4. Aqui o primeiro foi em 2 segundos e o outro foi em 5 segundos. Então, o tempo é que ele levou, né, o tempo, a variação do tempo aqui, a variação do tempo que ele levou foi 5 menos 2, 3 segundos. Então, a velocidade angular vai ser o 3π sobre 4 dividido por 3. Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, quer dizer que a velocidade angular vai ser π sobre 4 radianos por segundo. E não é π sobre 3 radianos por segundo, quer dizer que o item está errado. Posso colocar que o principal aqui foi trigonometria, né? A ideia de ângulo, velocidade angular, sabendo que é a variação do espaço dividido aí pela variação do tempo. Olhe para o que fizemos nesse item 12 e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Vamos que vamos, meus queridos. Tem mais itens disso daí, pode ficar tranquilo. Se a partícula se desloca em velocidade constante, em módulo, efetuando 5 rotações por minuto, e se denotamos por A e B as posições da partícula nos instantes 0 segundos e 4 segundos, respectivamente, então o ângulo A do triângulo OAB mede π sobre 6 radianos. Professor, não sei nem para onde vai. Então, vamos lá. Primeiro, colocando aqui novamente o nosso ciclo, né? O que nós temos é o seguinte. Inicialmente, o A está aqui, ó, no 0. O A está aqui, né? Eu tenho que saber onde que está o B,
né? Onde que está o B? Ele dá 5 rotações por minuto. 5 rotações por minuto equivale a quantas rotações por segundo? 1 minuto tem 60 segundos, simplificando. Então, rotações por segundo. Então, 1/12 rotações por segundo. É uma rotação a cada 12 segundos aí. Agora, nós vamos trabalhar e ver onde que estará o B. Ele disse aqui, ó, o B é 4 segundos. Então, eu vou pegar o ângulo lá do B. Vai ser 1/12 vezes 4. Uma volta completa aqui é 2π vezes o raio. Então, é 2π radianos. Aqui, ó, simplificando, vai ficar 8π/12. Simplificando por 4, o B ele estará em 2π/3. O 2π/3 é o nosso 120 graus, né? É o nosso 120 graus. Ele vai estar mais ou menos aqui. Então, aqui está o B. Então, nós temos isso. Isso. E esse é o triângulo que ele está falando, de tal maneira que esse ângulo aqui, ó, para facilitar, eu vou colocar ele em graus. Depois a gente converte. 120 graus. Então, nós temos um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque aqui é raio 1, aqui é raio 1. Então, esse ângulo aqui é beta e esse ângulo aqui também é beta. A raio 1, né? Então, o lado desse triângulo isósceles, né? Os lados iguais é 1, né? E aí, eu preciso saber quem é o beta. Então, 2 beta mais 120 graus é 180, que é a soma dos ângulos internos. Quer dizer que o beta vai ser 180 menos 120 é 60 sobre 2. Quer dizer que o nosso beta aí vai ser 30 graus, e o 30 graus é π/6 radianos. E é exatamente o que ele está dizendo. Isso quer dizer que o item está correto. E, novamente, um item de trigonometria. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Lembrando, tendo dúvida, habilita o seu microfone ou então vai lá no nosso bate-papo. E lembrando, né? Vai anotando aí, vai anotando, tá? Vai anotando o conteúdo, principalmente que você teve mais dúvida, no item que você teve mais dúvida, depois você vai voltar, vai olhar novamente. Lembrando que lá no nosso curso, na nossa mentoria, tem conteúdos para você ver isso aí. Tem exercícios resolvidos para você bater nisso aí, para você tirar sua dúvida e chegar na prova ali, que provavelmente deve ser em dezembro. Ele deve estar lançando o edital em setembro, tá? Para o concurso de professor substituto da Secretaria de Educação, para você chegar afiado. Dúvidas aí? Vamos que vamos, meus queridos. Item 14. Se a partícula se desloca partindo do ponto 1 e 0, opa, onde está o ponto 1 e 0, né? Em t igual a 0, com velocidade constante e módulo, levando 2π segundos. Para completar uma volta, então, a coordenada x da posição da partícula no instante t em segundos satisfaz x igual a seno. Não, não, não. Quando você tem lá no ciclo trigonométrico, o x ele é representado pelo cosseno e o y ele é representado pelo seno. Eixo y vertical em pé sem sono, seno. Eixo x horizontal sem sono, né? Com sono deitado. Então, com sono x deitado, cosseno, sem sono o y em pé. Isso quer dizer que o item 14 está errado. Olha o item 15, e o interessante é que nós vamos precisar do item 14 para resolver o 15. As coordenadas x e y de um ponto sobre essa circunferência satisfazem a igualdade.
Então, aqui também foi trigonometria. Para saber se satisfaz essa igualdade, nós vamos fazer os dois. Nós vamos fazer o x mais y ao quadrado. E depois vamos fazer aqui um 1 mais 2xy. Quem é o x? O x é o cosseno. E quem é o y? É o seno. Então, quem é o x mais y ao quadrado? O x mais y ao quadrado é igual quadrado do primeiro, né, t, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, nós vamos lembrar da relação fundamental 1, que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é 1. Vai ficar 1 mais 2 vezes cosseno de t mais seno de vezes seno de t. Vai ficar 1 mais 2 cosseno de t vezes seno de t. Isso daqui é o nosso x mais y ao quadrado. Aí, quando você vai para cá, 1 mais 2 vezes. Quem é o x? Cosseno. Quem é o y? Seno. Observe que é exatamente a mesma coisa. Isso quer dizer que o item está correto. E aí? Mais um item de trigonometria. Olhe para o que fizemos nesse item de número 15 e veja se você teve dúvida. Dúvida no 14, dúvida no 15? E aí, lembrando, meus queridos, normalmente aquele conteúdo que a gente não está muito em contato, é normal ter dúvida, tá? É normal ter dúvida. Então, quanto antes você pegar para poder estudar, quanto antes você pegar para resolver questões disso aí, antes você vai poder tirar dúvidas, tá bom? Então, faça parte, tá, desse nosso grupo de estudantes lá do nosso curso, que já está aí se preparando, que já está estudando, tá? E não sofra sozinho, vem sofrer com a gente. Olha esse item 16, último item aí referente a esse enunciado. Se a partícula se desloca em velocidade constante, em módulo efetuando 5 rotações por minuto, e se denotamos por A e B as posições das partículas nos instantes 0 e 2, respectivamente, então a área do triângulo OAB é superior a 0,4 unidades de área. O A está lá no 0, eu tenho que saber onde está o B. Então, vamos determinar o ângulo de B. Nós já fizemos algo parecido. 5 rotações por minuto. Dividimos por 60 para encontrar os segundos. Multiplicamos pelo tempo e pelo ângulo, né, de uma volta completa. Isso daqui vai dar 20 π sobre 60. Isso aqui é a mesma coisa que π sobre 3. Que é o nosso, né, radianos, que é o nosso 60 graus. Vou trabalhar em graus, tá? Fica mais tranquilo a gente visualizar. Então, isso quer dizer que o A está aqui no 0, o B está aqui, 60 graus, e ele está falando desse triângulo. Como aqui é 1, como aqui é 1, aqui é 60 graus, sobrou 120, aqui é 60, e aqui é 60. Quer dizer que estamos diante de um triângulo equilátero. Então, a área do triângulo AOB é a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que é 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo AOB é raiz de 3 sobre 4. A raiz de 3, ela é maior que 1,6. Por que eu estou pegando como base 1,6? Que é 4 vezes 0,4. Então, isso aqui, a área do triângulo AOB vai ser maior que 0,4 unidades de área. E ele falou para nós
que era superior a 0,4. Então, isso quer dizer que o item está correto. Olhe para o que fizemos nesse item de número 16 e veja se você teve dúvida. Ok, ok? Então, observe, inicialmente o enunciado parece, nossa, partícula, isso, aquilo. Você identificou que você está diante de um ciclo trigonométrico, identificou o que significa essas rotações por minuto, a questão fica mais tranquila, fica mais simpática. Ok, ok? Vai lá, fala comigo, bebê. Coloca aí no nosso bate-papo se está ok, se está compreendendo. Coloca aí se está entendendo, se está fazendo a diferença para você, se está valendo a pena. Vamos que vamos, senhores. De acordo com a lei de Kepler, a trajetória descrita pela Terra e por outros planetas em torno do Sol é elíptica. Com base nessa afirmação, considere que a elipse, que representa a trajetória da Terra em torno do Sol, tem as extremidades no eixo maior, nos pontos menos A e 0, e A e 0. Focos em menos C e 0 e C0. Extremidades do eixo menor nos pontos A e menos B, 0 e menos B e 0 e B. E centro na origem O, de um sistema de coordenadas cartesiano, em que o plano XY corresponde ao plano da órbita. O Sol está fixo no foco, em C e 0, e a excentricidade da órbita é definida por E, que é igual a C sobre A, em que C é menor que A. Sobre o tema e sobre essa descrição, julgue os itens abaixo. Então, o que ele está falando está aí no desenho que acabou de aparecer na sua tela. A maior distância entre a Terra e o Sol é igual a A mais 2B vezes E. Vamos ver. Olha só. Ele está dizendo que aqui é A, que aqui é menos A, que aqui é menos C, que aqui é C. Aqui é B e aqui é menos B. A maior distância entre a Terra e o Sol é exatamente onde a Terra está, que é chamado de afélio. O afélio, ele é igual a esse pedaço, que é C, mais esse pedaço, que é A. Então, o afélio é C mais A. A única coisa que nós poderíamos fazer, como o E é C sobre A, você poderia dizer que o C é E vezes A. Aí ficaria E vezes A mais A, que não é o que aparece. Então, o item está errado. E aí, o que nós temos aqui? Conhecimento de elipse. E aí, lembrando que o ponto mais próximo é o periélio, né? Que seria, nesse caso aí, A menos C, né? O periélio. Seria o A menos, né, o C. Então, o afélio é A mais C e o periélio mais próximo, P de próximo, P de perto, né, é A menos C. Olhe para o que fizemos na 17 e veja se você teve dúvida. Geometria analítica, estudo das cônicas. Uma das cônicas, elipse. Item 18. A distância entre a Terra e o Sol é igual a A em dois pontos distintos da trajetória. Vamos ver. Olha só. Existe um triângulo, que é esse triângulo aqui. Aqui é A. Aqui também é A. Então, quando a Terra estiver aqui, né, nós teremos que a distância ao Sol vai ser A. Né? São os únicos momentos aí em que a distância vai ser A. Então, o item está correto.
Inclusive, é muito importante em elipse o conhecimento desse triângulo aqui, ó. Onde aqui é B, aqui é C e aqui é A. Onde nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso vai ser muito importante para nós. E dentro de elipse também é muito importante. Nossa, professor, muita coisa! Como que eu relembro isso? Meus queridos, trabalhando com o que de fato cai, o que é relevante, o que é recorrente nesse tipo de prova, tá? E nós vamos trabalhar mais focado ali, principalmente quando sair o edital, definir a banca e tudo, tá? Faça parte lá do nosso grupo, tá? Faça parte da nossa mentoria, faça parte do nosso curso, tá? O link aí, se você quiser, manda um WhatsApp para mim, tá? No nosso 99961 329298 ou o link aí na descrição, beleza? Olhe para o que fizemos no item de número 18 e veja se você teve dúvida. Dúvida? Então, vamos que vamos. 19. A relação entre A e B pode ser descrita em termos de A e excentricidade como isso daí. Ó, o que você vai fazer? Você vai verificar se você pode chegar nisso daqui, ó. A partir do que ele deu, é verificar o item. Ele pode escrever do jeito que ele quiser. Você vai verificar se você consegue chegar nisso daqui, ó. Aqui é B, aqui é C, aqui é A. Você vai verificar se nós conseguimos chegar nisso, ó. Aqui, aplicando Pitágoras, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Como ele isolou B, então B ao quadrado igual ao quadrado menos C ao quadrado. Vamos ver se nós chegamos nisso daqui. Então, primeiro eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado é igual a ao quadrado vezes 1 menos E ao quadrado. Isso quer dizer, então, que ficaremos com B ao quadrado é igual a ao quadrado menos A ao quadrado vezes E ao quadrado. B ao quadrado, A ao quadrado, menos A ao quadrado vezes. Quem é o E? A excentricidade. A excentricidade é a razão entre C e A. Ao quadrado vai ficar C ao quadrado sobre A ao quadrado. Observe que vai ficar B ao quadrado é igual a ao quadrado menos. Aí você vai simplificar o ao quadrado com o ao quadrado. E é exatamente a relação existente aqui. Então, quer dizer que o item está correto. Olhe para o que fizemos nesse item. Então, trabalhamos algebricamente ali, conhecendo essa relação que nós chamamos de relação, tá? Importante, relação métrica na elipse. Essa relação, ela é muito importante, tá? Uma outra coisa que é muito importante é você saber a equação da elipse. O que é a equação da elipse? A equação da elipse é x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ele fala, a equação da órbita nesse sistema de coordenadas pode ser escrita assim, como está. Observe que apareceu o e ao quadrado, né? Então, você pode novamente, tá? Novamente aí, pegar o que está aí e ver se você chega na equação. Ó, o centro, como ele deu ali, é 0, 0, né? A origem. Então, você teria isso, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, vamos ver se dessa equação que ele deu, se nós chegamos naquela ou vice-versa, tá? Divide por a ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado vezes 1 menos
e ao quadrado. Igual. Nós vimos em um item que isso daqui é igual a b ao quadrado. Quer ver? Ficou a ao quadrado menos a ao quadrado vezes e ao quadrado. Né? Que ficou a ao quadrado menos c ao quadrado, que é o nosso b ao quadrado, lá do nosso teorema de Pitágoras, quando a gente está trabalhando com o semi-eixo menor, que é o B, a semidistância focal, que é o C, e o semi-eixo maior, que é o A. Nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Então, isso quer dizer que o item está correto. E, novamente, um item envolvendo elipse. E, lá no nosso curso, todas as cônicas, toda análise combinatória, toda geometria analítica, todo o binômio de Newton, tudo que você vai precisar para fazer uma boa prova. Não deixe de treinar conosco, tá bom? Treine conosco, treine conosco. Olhe para o que fizemos nesse item e veja se você teve dúvida. Dúvida nele? Vamos que vamos, meus queridos. Um objeto de massa m é colocado para oscilar sem atrito na direção horizontal. Então, ele está na direção horizontal, tá? Está oscilando na direção horizontal. O movimento de seu centro de massa em função do tempo é descrito pela equação xt, que é igual a 0,2 cosseno de 2t mais π, com as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Unidade do Sistema Internacional de Medidas quer dizer que a distância está em metros, tá? E o tempo é em segundos, tá? Então, tempo em segundos. Distância em metros e o tempo em segundos. Jogue os itens subsequentes. Ficou faltando um tzinho aí. Ó, fazendo o gráfico dessa função cosseno, eu fiz aqui o eixo y em centímetros, tá? Então, 20 centímetros menos 20 centímetros, tá? O período, né? E aí vamos relembrar tanto uma função seno como uma função cosseno. Você tem o seguinte, vou pegar aqui a cosseno. Se eu tenho uma função f de x igual a mais b cosseno cx mais d, a imagem ela é dada por a, que é o valor médio, menos um módulo de b, e a mais um módulo de b. Esse módulo de b, ele nada mais é do que a amplitude. A amplitude, aqui no caso, seria 20 centímetros, que é a distância do valor médio até a crista, que é o valor máximo, ou até o vale, que é o valor mínimo. E o período é 2π dividido pelo módulo de C. Isso aqui ajuda muito, tá? Olha o que ele diz, por exemplo, no item 21. No instante inicial, né, é t igual a 0. Então, no 21, é t igual a 0. Esse objeto de massa m está a 20 centímetros à esquerda da origem do sistema de coordenadas. O que que isso significa? Vamos lá. Calculando o x de 0, vai ficar 0,2 cosseno 2 vezes 0 mais π. Vai ficar 0,2 vezes o cosseno de π. O cosseno de π, ele é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 0,2, que é menos 20 centímetros. Como ele diz que ele está deslocando na horizontal, esse menos 20 centímetros está à esquerda, né? Está à esquerda. Então, isso quer dizer que o item está correto. Olha o 22. O gráfico da posição x em função do tempo é uma parábola. Não, é uma cossenoide. O nome do gráfico da função cosseno é cossenoide, da função seno é senoide, e a parábola é de uma função do segundo grau, tá? É de uma função do segundo grau. Então, por isso que o item está errado. Tanto o item
número 21, quanto o item de número 22 são itens de função trigonométrica. Mais especificamente aqui, função cosseno. Quer ficar craque nisso? Vem treinar conosco, né? Vem fazer parte do nosso curso, né? Vem fazer parte da nossa mentoria. Coloca aí no nosso bate-papo, vai lá. Como estamos? Temos dúvidas aí? Então, o item 21 correto e o item 22 errado. Vamos que vamos para o nosso item de número 23. Após t igual a π sobre 4 segundos, né? Então, o tempo aí está dando tempo, né? Esse objeto de massa m passará pela origem do sistema de coordenadas. Então, pegando aqui o 23, você vai calcular o x de π sobre 4. Vai ficar 0,2 cosseno de 2 vezes π sobre 4 mais π. Então, o x disso é 0,2 cosseno, que vai ficar π sobre 2 mais π, que é 3π sobre 2. Sabemos que o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, x igual a 0. Então, de fato, estará passando aí pela origem. O item está correto. E o 24, o período do movimento é igual a π segundos. O período, como eu havia colocado, é 2π dividido pelo módulo de c. Lembrando que esse c é sempre quem está multiplicando o t. E quem está multiplicando o t aqui, que é a variável, é 2. Então, quer dizer que vai ficar π. Então, quer dizer que o item de número 24 também está correto. Como ele disse, está no Sistema Internacional de Unidades, no SI, então isso aí está em segundos. Novamente, 2 itens envolvendo função trigonométrica. Então, coloca aí, tá? Coloca aí. Se você errou esse item, ou se deixou ele em branco, ou se chutou, coloca aí função trigonométrica para você saber exatamente o que você deve estudar. Um bom planejamento envolve eu fazer o levantamento nos simulados daquilo que eu errei, daquilo ainda que eu estou com dificuldade, para eu poder intervir nisso. Vamos que vamos, meus queridos. Fala para mim como estamos aí. E o último item desse enunciado foi a derivada de x em relação a t é. Olha só, se eu tenho uma função cosseno de x, a derivada é menos seno de x. Se eu tenho uma função cosseno de u, a derivada é menos seno de u vezes a derivada de u. Isso aí pela regra da cadeia. Como chegar nisso? Matemática de ensino superior, lá em cálculo 1, né? A ideia de derivadas. Pegando a nossa função xt igual a 0,2 cosseno de 2t mais π, lembrando que faria aqui pelo produto, né? A derivada da primeira ia zerar, né? Porque isso que vai zerar, então você não precisa fazer isso. Isso daí vai ficar, ó. A derivada vai ser igual a menos seno, o nosso u é 2t mais π, vezes 2t mais π derivada. Então, isso daí vai ficar. A derivada de 2t mais π em relação a t vai ser 2, porque o π é constante. Então, vai ficar menos 2 seno de 2t mais π.
E ele disse que era menos 0,2. Então, quer dizer que o item está errado. Olhe para o que nós fizemos aí e veja se você tem dúvida. Ah, lá vai ter conteúdo de limites, continuidade, derivada, integral, tá? Envolvendo todas aquelas derivadas, todas aquelas integrais, envolvendo como calcular área, como calcular volume. Onde? No nosso curso, voltado aí para a sua preparação para as secretarias de educação, a parte específica de matemática. Vai ter em Minas Gerais? O conteúdo contempla. Vai ter no Goiás? O conteúdo contempla. Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, para onde você for fazer, o conteúdo contempla. Então, conteúdo envolvido aqui, derivada, de função trigonométrica. Então, derivadas de funções trigonométricas e também a regra da cadeia. Vamos que vamos, meus queridos. Considere o número complexo Z0, igual a 2 mais 2i do plano complexo e julgue os itens subsequentes. Então, vamos lá. Números complexos. A forma polar de Z0 é 2x π sobre 4. O que é essa tal de forma polar? Olha só. Quando eu tenho um número complexo do tipo A mais BI, a forma polar é o módulo, né? Cis θ. Esse θ é o ângulo. Perceba que ali é 2 e aqui também é 2. Se é 2 e 2, quer dizer que o módulo, que eu vou chamar de ρ, é a diagonal de um quadrado de lado 2. Então, isso daí é 2 raiz de 2. Né? Então, nós temos aí 2 raiz de 2. Né? Isso aí é o nosso módulo. O θ, ele é o ângulo. E o ângulo, quando eu tenho aqui 2, o θ, ele vai ser 45. Então, nosso π sobre 4. Então, o nosso Z0 ali, ele vai ser 2 raiz de 2, cis, π sobre 4. Então, o item está errado. Ele está errado devido a isso aqui, ó. Né? Nosso item agora de número 27. Então, qual o conteúdo aqui? Números complexos. Então, números complexos. Mais especificamente, forma trigonométrica ou forma polar. Olha o 27. Z0 é uma das raízes oitavas de 2. Então, vamos lá lembrar as raízes, segundo a fórmula de Moivre ou Moave, né? Vamos lá. Olha só. Raiz oitava de 2. Como fazer? Primeiro, você escreve esse número na forma trigonométrica, né? O 2. Né? Escreve o 2 na forma trigonométrica. Ele é o 2 cis 0. Né? Vou colocar em graus. Cis 0 graus. Quando você tira a raiz oitava, eu vou chamar de... Não vou chamar de Z, vou chamar de W. O W0, ele vai ser a raiz oitava de 2, cis, aí você vai dividir o 0 por 8, que é 0, né, que seria aqui. As raízes oitavas, né, que seria o nosso ponto E. As raízes oitavas vai dividir a circunferência em 8 partes iguais. Então, para a próxima, que é o F, vai ser a raiz oitava, vai andar 45 graus. O G é a raiz oitava, vai andar 45 graus. Observe que no caso do Z0, lembra como nós escrevemos lá o Z0 no item anterior? Nós escrevemos o Z0 no item anterior como sendo o quê? Nós escrevemos o Z0 no item anterior
como sendo 2 raiz de 2 cis π sobre 4, que é o 45. E o que tem o 45 graus aqui é raiz oitava de 2. Isso quer dizer que o item está errado. Então, aqui está errado. E aqui também está errado. E lembrando, as raízes complexas são vértices de um polígono regular. Tá? Então, quando você tem raiz cúbica é de um triângulo equilátero, raízes quartas é de um quadrado, raízes quintas é de um pentágono, raízes sextas é de um hexágono. Por que eu estou dizendo isso? Que já caiu em prova. Então, as raízes complexas, tá? Com n maior ou igual a 3, porque se é 2, é o diâmetro. Tá? Se é 2, é o diâmetro de uma circunferência. Divide a circunferência em partes iguais. Então, você tem um polígono regular de n lados, tá bom? Com n maior ou igual a 3. Ok, ok? Então, o item 27 está errado. Esses 4 itens são itens de números complexos. Agora, vamos lá para o item de número 28. Item 28. Z0 elevado a 100 é igual a isso que ele está falando. Quem é o Z0? É 2. Raiz de 2, cis, 45. Né? Ou π sobre 4. Aí vamos elevar ele a 100. Quando nós elevamos um número complexo ao expoente, você pega o módulo e eleva. Então, vai ficar 2 é 50, né? Raiz quadrada de 2. Lembra, quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. E você pega o 45, ou π sobre 4, e multiplica por 100. Vai ficar 2 elevado a 150 vezes 6, 25π. O 25π quer dizer que ele está dando voltas. Ele vai dar 12 voltas, que cada volta é 2π. Ele vai dar 12 voltas e parar em π. Lembrando que esse cis é cosseno mais i seno. Lembrando que o cosseno de π é o cosseno de 180, que é menos 1. E o seno é 0. Então, isso daí vai ficar menos 2 elevado a 150. Então, o item está correto. Então, o 26 estava errado, o 27 também estava errado, e o 29 está correto. Todos itens aí de números complexos. Conjunto dos números complexos, conjunto dos números complexos, conjunto dos números complexos. Quer estudar mais complexo, quer dominar complexo? Faça parte da nossa turma. Z0 dividido por 1 mais 2i é um número complexo cuja fixa está no segundo quadrante do plano complexo. O Z0 é 2 mais 2i, dividido por 1 mais 2i. Quando nós temos um número complexo no denominador, você vai multiplicar numerador e denominador pelo seu conjugado. O conjugado é simplesmente você mudar o sinal da parte imaginária, porque todo e qualquer número complexo tem a parte real, que é quem está ali sozinho, e tem a parte imaginária, que é quem está acompanhando o i, quem está acompanhando a unidade imaginária. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2i é menos 4i. 2i vezes 1 é 2i. E 2i vezes menos 2i é menos 4i ao quadrado. Sobre... Aqui o produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então 2 mais 4 é 6. E aqui menos 2i. Aqui vai ficar 4. Então, o afixo disso aqui é 6/5, que é a parte real, e menos 2/5, que é a parte imaginária. Parte real positiva, parte imaginária negativa, está no quarto quadrante. Então, quer dizer que o item número 29 está errado.
Olhe para o que nós fizemos aí e veja se você teve dúvida. Converse comigo. Vai lá. Vê se você teve dúvida aí. E se teve dúvida, pergunte. Vai lá. Pode ser pelo bate-papo ou pode ser também habilitando o seu microfone. Vamos que vamos, meus queridos. Julgue os itens abaixo. Existe um quadrado em que as medidas de um de seus lados, da sua diagonal e da sua área são 3 termos consecutivos de uma PG. Vamos analisar. Ele está falando lado, que eu vou chamar de A, diagonal, que é A raiz de 2, e área, que é A ao quadrado. Ele está falando que existe um quadrado, né? De tal maneira que isso está em PG. Vamos ver, para que isso esteja em PG, a divisão do segundo termo pelo primeiro tem que ser igual à divisão do terceiro pelo segundo. Isso é a razão da PG. Quer dizer que raiz de 2 é igual a A sobre raiz de 2. Quer dizer que o A aqui é 2. Então, existe sim, desde que o lado desse quadrado seja 2, porque vai ficar 2, vai ficar 2 raiz de 2 e 4. Então, isso quer dizer que o item de número 30 está correto e você pode dizer que ele trabalhou com área, mas também trabalhou com PG. Olha o 31. Não existe, foque nesse não, porque às vezes no final da prova esse não passa batido e você vai perceber esse não só quando chega em casa. Não existe um cubo em que as medidas de uma de suas arestas, da área de uma de suas faces e do seu volume são 3 termos consecutivos de uma PA. Vamos pegar aqui, então, um cubo de aresta A. Se tem aresta A, quer dizer, então, que a área da face é A ao quadrado e o volume é A ao cubo. Na progressão aritmética, não é a divisão entre 2 elementos consecutivos que é constante, e sim a diferença. Como assim? Quando você pega lá o terceiro, A ao cubo menos A2, menos o segundo tem que ser igual ao segundo menos o primeiro. A ao cubo menos 2A ao quadrado mais A, igual a 0. Colocando o A em evidência, vai sobrar ao quadrado menos 2A mais 1, igual a 0. Observe que o que está dentro do parêntese é A menos 1 ao quadrado. Quando que esse produto ele vai ser 0? Só tem 2 possibilidades. Quando o A for 0, ou quando A menos 1 ao quadrado for 0. Então, A igual a 0, ou A igual a 1. Como nós estamos falando de aresta de um cubo, não pode ser 0, mas pode ser 1, sim. Ele disse que não existe. Existe sim o cubo de aresta 1, que aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. É uma PA, que também é uma PG. Olha que bacana. Olhe para o que fizemos aí e o conteúdo envolvido, você poderia dizer cubo e progressão aritmética. Tranquilos aí, meus queridos? E também tem no nosso curso, tem geometria plana, tem geometria espacial, tem progressão aritmética, tem progressão geométrica, todo o edital. Vamos que vamos. Se o volume de água de um reservatório, em um reservatório, dobra de hora em hora, e se esse reservatório está cheio à meia-noite,
Então, ao meio-dia, a água ocupará a metade do volume total desse reservatório. Olha só esse item 32. É bacaninho. Se ele dobra, vou pegar aqui, por exemplo, um cilindro só, que fica mais fácil de desenhar. Se ele dobra a cada 1 hora, quer dizer que na 1 hora anterior estava a metade. Se ele estava cheio à meia-noite, às 24 horas ou 00, isso quer dizer que às 23 horas estava a metade. Porque se ele dobra a cada 1 hora, então, se ele está a metade ali, 1 hora depois, ele vai dobrar essa capacidade. Então, isso quer dizer que esse item número 32 está errado. E aí, você pode até dizer que é uma PG isso daqui, né? Porque ele está dobrando a cada hora, ok? Item 32, 33. Entre 25 e 575, há 65 números cujo algarismo das unidades é igual a 4. Tem 2 maneiras de fazer essa questão. Você pode pensar assim, ó, o primeiro é 34, o segundo 44, depois 54. Aí isso vai, ó, aí eu olhei o 3, o 4, o 5, aí 64, 74, vai até o 574. Aí eu analisei o seguinte, quantos números tem aqui? 57 menos 3 mais 1. Porque quando eu faço 57 menos 3, eu estou tirando o 3. 57 menos 3 é 54, mais 1, 55. Isso quer dizer que o item está errado. De onde apareceu esse 3? Do 34, porque o último algarismo é 4. Depois 44, 54, 64. Estou pegando só os primeiros ali. Aí depois 74, 84, 94. 104 é o 10. 114 é o 11. 124 é o 12. 134. E assim sucessivamente, até o 574. Eu poderia fazer isso como uma PA, uma progressão aritmética. 34, 44 vai aumentando de 10 em 10. Mas precisa? Não. Ganhe tempo na hora da prova. E o 34? A soma SN dos n primeiros termos de uma PA é uma função quadrática na variável n. A soma dos n termos de uma PA, o A1, mais o AN, vezes n sobre 2. O AN, ele é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Vezes n sobre 2. Resolvendo lá dentro, vai ficar A1 mais A1, que é 2A1, mais R vezes N, menos R vezes N sobre 2. Isso vai ficar, ó, N vezes Rn é Rn ao quadrado, aí mais 2A1 menos R vezes N sobre 2. E, de fato, é uma função quadrática na variável n. Observe que o r é constante, né, que é a razão. O A1 também é uma constante, né? E só o n aí, que é uma variável. Então, de fato, é uma função quadrática. E vai depender do r para saber se a concavidade estará para cima ou estará para baixo. Olhe para o que fizemos aí e veja se você teve dúvida. E aí, nós temos uma ressalva, né? Que a razão aí, ela tem que ser diferente de 0, tá bom? Razão diferente de 0. Dúvidas aí, meus queridos? Então, essa questão envolvendo progressão aritmética. Vamos que vamos. A figura a seguir mostra os gráficos das funções f e g. Se f de x é uma exponencial e g de x uma reta, então g de 4 é menos 3. Vamos lá. Ó,
Primeiro, vamos trabalhar com a nossa G, né? A nossa F. O primeiro valor que nós temos aí da F é que o F de 0 é 5. Esse ponto bem aqui. Primeira coisa que nós temos. Se o F de 0 é 5, então nós vamos ficar, substituir o x por 0, 2 elevado a 0 é 1, então vai ficar A mais B é igual a 5. Nós temos também que o F de 1 é igual a 6. Então, substituindo o x por 1, vai ficar A mais 2B igual a 6. Aqui nós temos um sisteminha. Como podemos resolver esse sisteminha? Pode isolar, pode substituir, mas explico menos um em soma. Vai ficar B é igual. Se o B é igual a 1, substituir lá na primeira, o A vai ser igual a 4. Quer dizer que a nossa função f de x ela é igual a 4 mais 2 elevado a x. Para achar a nossa função g, eu vou precisar de 2 pontos. Então, observe que esse ponto é comum. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o f de menos 1. 4 mais 2 elevado a menos 1. Ou seja, 4 mais meio. Que é 4,5, ou 9 sobre 2. Agora, nós vamos para a nossa função g. Sabemos, então, que aqui é 4,5. Então, g de menos 1 é 4,5. O que aqui significa? Que menos m mais n é 4,5. O que eu fiz? Fui lá na função g e substituí o nosso x por menos 1, tá? Foi isso que eu fiz lá. Olha só. Aqui, agora, nós também sabemos que o g de 1, cadê? Nós sabemos que o g de 0, o g de 2 é 0. Então, g de 2 é 0. Então, g de 2 é 0. Vai ficar 2m mais n igual a 0. Nós temos esse sistema. Vamos fazer a mesma coisa. Multiplica por menos 1 e soma. Vai ficar 3m é igual a menos 4,5. Né? Então, fizemos, somamos. 3m é igual a 4,5. M é igual a menos 1,5. Quanto que vai ser o n? Substitui. Vai ficar 1,5, passa para lá, n. Substituindo lá. Nosso n, que vai ficar positivo, passa para o negativo, vai ser igual a 3. Ok até aí? Agora vamos finalizar. Ele quer o g de 4. Nós temos que o g de x é igual a menos 1,5x mais 3. O g de 4 é igual a menos 1,5 vezes 4 mais 3. Vai ficar menos 6, que é menos 1,5 vezes 4, mais 3, que é menos 3. O item está correto. Esse item é um item de função exponencial e uma função do primeiro grau, onde nós pegamos pontos ali do gráfico para encontrar tanto a função f quanto a função g. Questão bacana, tá, de se resolver aí no treinamento, porque eu acredito que nós temos que escolher o momento de sofrer e que o sofrimento seja no treinamento e não na hora da prova. Olha o que fizemos aí e veja se você teve dúvida. Dúvida?
Vamos que vamos. A área da região plana, delimitada pelas retas, é 13,5. Aqui não tem como, tem que fazer o esboço, tá? Temos aí os eixos. A reta y igual a 4, ela é paralela ao eixo x. Então, y igual a 4. A reta y igual a x mais 1. A raiz aqui vai ser menos 1. E vai passar aqui no 1, né? Então, essa reta aqui é y igual a x mais 1. E a reta menos x sobre 2 mais 1, né? Também vai cortar aqui no 1. E aqui vai cortar no menos, no 2 positivo. Então, essa reta aqui é menos x sobre 2 mais 1. Então, a área que ele está falando é essa daqui. É um triângulo. O que nós temos que fazer? Encontrar esse ponto, que é o ponto de intersecção entre essas duas retas. Então, menos x sobre 2 mais 1 igual a 4. Menos x sobre 2 igual a 3. X é igual a menos 6. Então, aqui menos 6. E temos que encontrar também esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, x mais 1 é igual a 4. Então, x é igual a 3. Isso quer dizer que nós temos um triângulo, né? A área vai ser igual a um triângulo de base 9, altura 3, dividido por 2. Estamos usando aí a ideia de base vezes altura sobre 2. 27 dividido por 2 é 13,5. Então, o item está correto. Você poderia dizer que isso aqui é geometria analítica. Estudo da reta. Sim, em geometria analítica, que você vai ver conteúdo e estudar bastante conosco. Vamos que vamos, meus queridos. Item de número 37. Seja a função f de r menos 3, r menos 1, definida por f de x igual a x mais 2, dividido por x menos 3. Né? Nós temos isso, daí acaba sendo hipérbole, né? Ramos de hipérbole. E a função g é a inversa da f e g de a igual a 4. Então, a é múltiplo de 2. Eu gosto de trabalhar com a inversa da seguinte maneira. O que a inversa faz? Você tem uma função que tem um par ordenado x, y. A inversa, ela troca. Então, como g é a inversa, aqui seria x, então, lá na original, então, na inversa, isso aqui é o x, na original é o y, isso aqui é o y, g de a igual a 4, né? Então, você teria o seguinte na inversa, ó. A e 4. O que vai ser lá na original? Vai ser 4 e eu quero saber o A. Então, você vai lá, você não conhece a original? Você não precisa achar a inversa. Então, você vai calcular o f de 4, que é igual a A. Então, vai ficar 4 mais 2 sobre 4 menos 3, que é o A. E o A é igual a 6. Ele está dizendo que o A é múltiplo de 2. 6 é múltiplo de 2? Sim. Então, o item está correto. Aqui, a ideia de função inversa. Se tivesse que encontrar a função inversa, eu faria, ó, x igual a y mais 2 dividido por y menos 3, que é a ideia da inversa. Você troca x por y. Aí ficaria, ó, x vezes y menos 3x igual a y mais 2. Aí quem tem o y você passa para cá, quem tem x você deixa de lá. Coloca o y em evidência, vai ficar x menos 1 igual a 3x mais 2. Y é igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Quer dizer que a inversa de x, da f, é igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Então, a essência da inversa é
você troca x por y, e elas são simétricas, a f, elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tudo isso eu mostro nas nossas aulas que está no nosso curso de mentoria para a Secretaria de Educação. Vamos que vamos, meus queridos. Os últimos 3 itens está acabando. Está acabando. Vamos lá. Sendo f de x igual a essa função linda, uma função real na variável x, julgue os itens. A função é estritamente crescente para todo elemento pertencente ao seu domínio. Você pode quebrar pegando 2 valores, por exemplo, calcula o f de 0 e o f de 1. Ficar raiz de 16 mais 2, que é 6. O f de 1 vai ficar 1 menos 8 menos 7, mais 16 é 9, raiz de 9 é 3. 3 mais 2, que é 5. Observe que está aumentando o x e diminuindo o y. Então, ela não é estritamente crescente. Ela é estritamente decrescente? Você vai ver que também não. E eu vou mostrar para você no nosso item 40. Item 39. A função é par. Quando que uma função ela é par? Quando f de x é igual ao f de menos x. E aí você pode calcular o f de 1, que já está ali, que é 5, e calcula o f de menos 1. O f de menos 1 é 1, aí vai ficar mais 8, 9, mais 16, 25. Aí 25 mais 2, que dá 7. São iguais? Não. Então, ela não é par. Tá? Uma função, ela é par quando f de x é igual a f de menos x. Poderia pegar quaisquer 2 valores? Sim. Tá? E o 40, f de x é igual a isso. Se você pegar a função que está lá dentro, ela é um quadrado perfeito. Ela é x menos 4 ao quadrado. E aí, simplesmente, eu posso cortar a raiz quadrada, o índice 2 com o expoente? Não. Você tem que garantir que esteja em módulo, porque senão você vai ter que trabalhar com números complexos. Tem que garantir que aquilo ali seja positivo, que ele disse que é uma função real, tá? Então, é o módulo de x menos 4 mais 2. Então, o item está correto. Meus queridos, assim, tá? Finalizamos o nosso 5º simulado, tá? O treinamento orientado para professores substitutos. Deixo aqui para você, tá? Deixo aqui para você o meu agradecimento e na certeza de que vamos nos encontrar. Quero estar junto com você aí nessa preparação. Vamos até o final, até a sua aprovação e que você conquiste aí os seus objetivos. Lembrando, temos a nossa mentoria, o link vai ficar aí na descrição, ou pelo meu WhatsApp, tá? 61 99932 9298 e acompanhem, porque teremos novidades. Na semana que vem, tá? Semana que vem, eu quero também fazer um outro simulado, o nosso simulado 6. Então, para maiores informações, me acompanhe aí nas redes sociais. Obrigadão, meus queridos. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos. Tudo de bom.